Porque, disse Passos, ninguém tem o direito de ficar fora da reconstrução nacional. Miguel, o Primeiro-Ministro, neste caso Pedro Passos Coelho, líder do PSD, diz que não tem uma bola de cristal, mas já aponta setembro de 2013 como regresso aos mercados. Já há aqui uma mudança entre o discurso de arranque de Congresso e o de encerramento. Pois, eu acho que sim, eu acho que ele teve que mudar. Acho que há uma diferença essencial. Normalmente, nos congressos, o discurso mais importante é o primeiro, porque é aquele onde ele apresenta as suas ideias genéricas. O último é já um discurso de despedida ou de consagração, ou retoma os pontos do primeiro. Neste caso, não. Houve uma clara inversão, a meu ver, entre o discurso de entrada, que era um discurso repetitivo, não precisamos de mais dinheiro, não precisamos de mais prazo, não precisamos de juros mais baixos, etc. E o discurso final, que é um discurso onde ele introduz três coisas novas. A esperança, com uma data, há um horizonte, daqui a 1 ano e meio, isto vai acabar. Esta dose tremenda, pelo menos, vai ser suavizada. O outro, muito importante, é a primeira vez que ele fala no desemprego como um problema gravíssimo. É a primeira vez que reconhece números oficiais do desemprego, para além dos números oficiais, que diz que há mais de 1 milhão de portugueses desempregados e não os 600 mil das estatísticas. Os tais que não estão inscritos. E é a primeira vez que ele fala, e não é por acaso, isso para mim é a coisa mais importante, no favorecimento de que ninguém pode ficar fora do esforço. Ora, é curioso ver que eu percebo isto à luz do mal-estar crescendo que se vem notando entre o Governo e alguns grupos económicos, nomeadamente os tais beneficiários das PPPs. Se tu tiveste a ocasião de ler, por exemplo, o que disse Paulo Rangel, que estava ali atrás do Primeiro-Ministro quando ele dizia isto, numa entrevista ao Expresso no próprio sábado, isso é patente. Ele diz, não podem ficar de fora. Há grupos de interesse instalados que têm que ser secretos ou à vista de todos, que têm que ser desativados. Isto diz Paulo Rangel, que foi candidato contra Santana Lopes, que é eurodeputado. Contra Santana Lopes, não contra Passos Coelho. Sim. E eu acho que isso é visível e é a primeira vez que o Primeiro-Ministro mostra algum mal-estar, alguma irritação em relação a estes lobbies que realmente, no momento em que toda a gente faz sacrifícios, eles todos dizem não, nós temos que nos indemnizar até o último euro. Não, nós temos um contrato garantido assim assado. Não, nós isto aqui. Ora bem, quem são os sujeitos? Toda a gente sabe. As lusopontes, as EDPs, as construtoras, as concessionárias das scooters, etc. Ninguém quer que o Primeiro-Ministro lhe vá ao bolso. E o que ele disse, e que eu espero que seja para cumprir, foi uma grande novidade, um grande passo em frente, é não, toda a gente vai ter que fazer sacrifícios. Porque se cada um aparecer... Mas ele não estará atado de pés e mãos de alguma forma, através dos contratos e da complicação daqueles contratos? Claro que sim, claro, mas todas as pessoas que têm contratos de trabalho em Portugal e que viram o seu salário diminuído, o seu 13º mês e o 14º mês cortado, e todos que tinham contrato com o Estado, também estavam ao abrigo de uma expectativa jurídica. Também esperavam receber mais do que receberam. Não. Ou seja, é preciso renegociar, tal como já sabemos. É preciso renegociar e eu acho que ele marcou o terreno. Ele disse, a renegociação não vai ser só insistirem que tem que nos pagar até o último euro. Se for só isso, vamos ter aqui um grande barbicagem. E para terminarmos, em relação a esta palavra usada, esperança, se calhar é aquilo que ia também faltando nos últimos discursos de Pedro Passos Coelho. Sim, faltou sempre. Aliás, quer dizer, apesar de ele dizer isso, eu estava a ver ele a anunciar, podem ter a certeza que não há um funcionário público que não fique sem o 13º, 14º mês. Ele dizia isto quase com um ar feliz. E eu acredito que não seja Alguém isso. Alguém dizia que ele mais parecia um analista, um comentador. Agora, exatamente. Quer dizer, agora, realmente as pessoas precisam de ouvir a palavra esperança e precisam de ouvir a palavra fim dos sacrifícios. Quando? Não é que seja amanhã, ninguém está à espera que seja amanhã. Agora, há de haver um dia em que o Governo explica às pessoas e prove que o sacrifício não é um fim em si mesmo. A austeridade não é um fim, é um meio para chegar a outro fim. E esse fim tem que ser a retoma económica. Miguel, até já.